Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que gostam de repercutir os assuntos aí no seu sofá, de transformar a sua sala aí nessa arena de debates também, repercutindo todos os assuntos teológicos que nós colocamos aqui todos os dias e, obviamente, trazendo as suas reflexões e observações sobre o assunto. Esse é o nosso objetivo, que você em casa pense, estude, converse, debata sobre os temas. A gente não quer só oferecer uma resposta pronta, mas quer levar até você uma reflexão, para que você estude, pesquise, e essa tem sido a interação que a gente recebe muito aqui no Vejam Só, de pessoas mandando as mensagens falando, olha, comecei a estudar teologia por conta do programa, o programa me ajuda nos estudos. Se você quer repercutir um pouquinho mais de tudo aquilo que nós tratamos aqui no Vejam Só, vou pedir para o pessoal colocar aqui, ó, meu perfil no Instagram. Passa por lá, @zeca_pereira. Vai lá, manda sua mensagem, manda sua informação lá também, manda seu abraço. Pô, fique à vontade lá, vai ser muito bacana poder interagir com você também, tá bom? @zeca_pereira, tá certo? Ó, vou apresentar os convidados de hoje e aí na sequência nós vamos rodar a nossa matéria de abertura e ela vai apresentar o tema da nossa conversa de hoje. Nós vamos analisar um versículo muito interessante que quando a gente colocou lá na internet o tema, muita gente não sabia a resposta, não sabia como responder a nossa pergunta. Fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai aprender bastante nesta oportunidade. O Vejam Só recebe na noite de hoje muita alegria, ela que é uma amiga do programa, sempre nos atende muito gentilmente, a pastora Letícia Ferreira, ela que é da Igreja Jesus Poder de Vida. Pastora Letícia, obrigado, minha irmã, por aceitar o nosso convite. Sempre uma alegria recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda novamente. Eu que agradeço, meu querido, eu que agradeço essa oportunidade e eu que agradeço aos telespectadores por sempre também nos permitir entrar na casa deles e expor o nosso ponto de vista, que não é o único, mas é aquilo a qual nós nos dedicamos com maestria para trazer a você uma visão sobre a luz da palavra. Muito bacana, pastora Letícia, que não foge dos debates. Ela já tinha reclamado da última vez com a produção, que a produção colocava ela sempre enfurada em tema polêmico. Hoje, assim, o tema não é tão polêmico, mas é intrigante, no mínimo intrigante. E eu tenho certeza que ela vai contribuir bastante também pra gente. Pastora, para começar, já é praxe aqui no Vejam Só, vou pedir o endereço da igreja, por favor. Claro, a nossa igreja é Jesus Poder de Vida, ali em Carapicuíba, Estrada da Gabiroba, número 80. Os nossos cultos estão funcionando aos domingos, 8h30 da manhã e às 18h30, e será uma honra ter você conosco. Muito bacana, então, as informações da igreja. Inclusive, recentemente, acompanhando no seu perfil pessoal, uma reforma lá na igreja. Tivemos uma reforma. Muito bacana, toda essa vida em comunidade. Os contatos da pastora Letícia à sua disposição, se você quiser outras informações da igreja, do Ministério da Irmã. Então, segue lá que você vai conseguir encontrar tudo isso aí também, além de tirar dúvidas do tema que nós vamos tratar aqui. Você pode ficar à vontade de novo. Obrigado, viu, minha irmã? Eu que agradeço. Muito obrigado. E o Vejam Só tem a alegria de receber novamente, depois de um tenebroso inverno, uma ausência, não sei por que ele não queria vir aqui no programa, ou se a produção não chamava, depois nós vamos descobrir isso. Pastor Roberto Cruvinel, que gentilmente atendeu o nosso convite. Cruvinel, obrigado, meu irmão, por estar aqui no Vejam Só novamente. É uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, meu irmão Zeca, a reverenda, a pastora Letícia, você que abrilhanta a programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Me permita saudar a todos, como faço sempre, né? As programações dizendo Rei Irene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, né? Prazer estar, fazer um tempinho assim, descansando do Vejam Só, mas sempre observando tudo o que acontece. Eu tenho certeza que o debate será instrutivo. Sem dúvida. Vou fazer um comentário provocativo. Manda. Descansando o sono ou não? O descanso da ausência mesmo. Aliás, a própria parábola das 10 virgens mostra 2 tipos de descanso, não é? Boa, Cruvinel não perde a oportunidade. Esse é bom demais, ele é muito bom. Cruvinel, a gente tem o praxe aqui de falar da igreja, mas o irmão também tem uma novidade aí dos seus cursos. Sim. E eu queria que o irmão explicasse, então, para quem nos assiste, tiver interesse, para localizá-lo também, por favor. Sim, na verdade, eu sou pastor em Arujá,
não é? Mas quem quiser estudar comigo, eu tenho cursos online, cursos também apostilados, mas o curso que eu acabei de lançar é o curso de grego bíblico. Você sabia que você sabe mais grego do que inglês, né? Inglês é língua alienígena, anglo-saxã, né? E você tem um microfone micros pequeno, fone voz, é grego. Então, se você quiser estudar grego comigo, grego online, em qualquer lugar do mundo, é só entrar lá, teologiacursos.com.br, teologiacursos.com.br, e tem lá o curso de grego. E vamos estudar da alfabetização à tradução. Em 6 aulas está traduzido. Aí, que legal, hein? Que bacana. Para você que gosta do estudo das escrituras sagradas, da Bíblia, é uma ferramenta muito bacana. Durante toda a nossa conversa, os contatos do pastor Cruvinel vão aparecer, inclusive o site. Então, se você perdeu aí, agora não anotou, durante a conversa você anota, que eles vão estar à sua disposição aí também, tá bom? Se você quiser entrar em contato aí para outras informações do curso, do Ministério do Irmão, tirar dúvidas, fique à vontade para fazer. Os contatos estão à sua disposição aí durante toda a nossa conversa. Vamos rodar a nossa matéria? Ela vai apresentar o tema e colocar alguns questionamentos e depois nós vamos começar a nossa conversa por aqui. Vamos assistir a matéria? Ela vai apresentar o tema, na sequência a gente volta com as primeiras observações aqui dos nossos convidados. Vejam só. Ser mãe é um papel muito importante que o Senhor escolhe para dar a muitas mulheres. Os filhos são presentes de Deus. A Bíblia ordena tanto às mães quanto aos pais para que façam várias coisas na vida de seus filhos, dando disponibilidade, envolvimento, ensinamento, treinamento, disciplina, nutrição e exemplo com integridade. A maternidade não é um trabalho ou tarefa desagradável. Da mesma forma com que uma mãe gera seu filho durante a gravidez e da mesma forma com que a mãe alimenta e cuida de seu filho durante a infância, as mães têm também um papel constante na vida de seus filhos, adolescentes, jovens adultos e até filhos completamente adultos. O papel da maternidade deve se transformar e se desenvolver. O amor, cuidado, educação e encorajamento que uma mãe dá nunca devem terminar. A Bíblia nunca ordena que todas as mulheres devam ser mães. Contudo, diz que aquelas que o Senhor abençoa e se tornam mães devem tomar seriamente tal responsabilidade. Porém, existe um texto muito intrigante nesse aspecto da maternidade. Está registrado na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que continue a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. Mulheres salvas dando à luz. O que o apóstolo Paulo quer ensinar com esse texto? Afinal de contas, a salvação não é pela fé? A briga da reforma não foi para excluir as obras da fórmula da salvação, mas será que a maternidade pode salvar a mulher? Como funciona isso? O debate é intrigante e é tema do Vejam Só de hoje. Fique ligado, nossa conversa está apenas começando. Apenas começando, e eu quero saber como é que você responde também a esta pergunta, hein? Daqui a pouquinho vou colocar no ar aí a nossa enquete para você participar. Antes, eu quero ouvir a opinião dos meus convidados aqui, como é que eles respondem essa nossa pergunta, que vai aparecer aí para você. Pastora Letícia, vou começar com a irmã. O que o texto lá de 1 Timóteo quer ensinar, o que Paulo quer ensinar, e se, na sua visão, a salvação tem alguma relação com a maternidade? Porque numa leitura rápida, simples e direta do texto, parece indicar isso. Como é que a irmã responde? Vamos lá. Antes de mais nada, Zeca e nosso amado telespectadores, temos que entender que a Bíblia, quando ela foi escrita sem capítulo e sem versículo. Eram cartas destinadas. E do pessoal do século I, os cristãos do século I, eles recebiam aquelas cartas e eles não liam só um versículo como nós lemos hoje. Era todo um contexto. Então, antes de nós pararmos para olhar só um versículo, teremos que analisar o contexto. E qual era o contexto dessa época? A igreja de Éfeso estava tendo muitos problemas, porque falsos mestres, segundo o próprio comentário bíblico de Kenner, diz que o quê? Falsos mestres estavam usando mulheres
para trazer confusão dentro da igreja. Então, Paulo, quando ele começa a escrever a Timóteo para a forma de administrar a igreja, ele começa a explanar todo o contexto e ele começa a relacionar essas mulheres que estavam aprendendo de forma leviana com falsos mestres, porque naquela época devemos entender que as mulheres não tinham conhecimento que tem hoje, mulheres não eram instruídas na palavra do Senhor como podemos ser hoje, elas estavam trazendo para a igreja de Éfeso confusão durante o culto. Ao invés do culto fluir de uma forma guiada pelo Espírito, numa continuidade, elas estavam tendo muita distinção. E aí, Paulo, ele não vê outra saída, senão dentro daquele contexto, pedir para que a mulher se cale e aprenda em casa. E ele começa a citar Eva. Nós vemos que os versículos anteriores ao 15, ele vem dizendo de Eva, que Eva pecou por querer andar sozinha, por querer compreender sozinha. Então ele diz o quê? A mulher não consegue compreender sozinha devido à limitação da época. Então, quando ele está fazendo esse paralelo, como eu entendo esse versículo? Dentro de todo esse contexto, onde a mulher tinha dificuldade para o ensino, onde a mulher não tinha acesso ao conhecimento que nós temos hoje, estava trazendo problema, ele pede com que a mulher se cale, relacionando a mulher ao pecado de Eva, dizendo à mulher o quê? Se você tentar aprender sozinha, como Eva fez, você vai pecar. E aqui, quando ele continua dizendo o quê? Que a mulher será salva dando à luz a filhos. O que eu entendo, pode ver que ele não coloca no plural, na tradução. A mulher salvar-se-á dando à luz a filho. Então, se você ligar com um contexto anterior, porque como no seminário nós sempre aprendemos um texto, fora do contexto é mero pretexto, dá margem para muitas coisas, nós podemos entender que o quê? Aqui esse texto está falando sobre Eva, que ela se salvou. Por mais que ela tenha entrado através dela o pecado, também a salvação veio através de uma mulher, que no caso foi Maria, mas Eva se salvou a dar à luz a filhos. E nós, mulheres, temos que entender o nosso papel dentro da igreja. Claro que não é para ficar quieta, mas é para você aprender e conhecer, tanto que nós vemos que lá em Romanos, no capítulo 16, versículo 1, Paulo ele começa saudando uma mulher. Então você vê que ele não era contra o ministério feminino, mas ele era contra o quê? Uma mulher que não tem conhecimento, está sendo enganada por falsos mestres, querer ministrar dentro da igreja. Opa, então você se cala e aprenda em casa. Então esse versículo, como que eu vejo, e até dentro do que eu falei, ele não é um versículo aleatório, ele tem que estar no contexto. Como ele vinha falando de Eva, conseguimos entender que está falando sobre a salvação através da maternidade com Eva. Isso não reflete a nós hoje, mas isso, toda a ligação do texto, nós vemos que ele vem falando de quem? O pecado de Eva, o pecado adâmico, só apenas será salva a humanidade com o nascimento de um filho. E esse filho é quem? A luz de Cristo. Porque Paulo, no Novo Testamento inteiro, na sua vida missionária, ele sempre fez alusão a Cristo e remetendo a Cristo, que é o Salvador. E aí seria até antagônico dizer que esse versículo é a mulher que se salva dando à luz. Então, uma mulher estéril, ela jamais seria salva. Sim. Uma mulher estéril, por uma infelicidade da vida, ela não pode gerar a filho, então ela não terá o direito da salvação. Então, seria tirano olhar para um Deus que mandou o seu filho Jesus para morrer na cruz por todos, colocar que a mulher só será salva mediante a luz a filho, sendo que existem estéreis. Sim. Eu até marquei aqui para colocar essa pergunta, a irmã já respondeu, mas mais para frente nós vamos falar daquelas que não querem. Sim. Como é que entra isso daí, mas mais para frente. Quero ouvir o Cruvinel agora, que antes do programa estava aqui defendendo que ia falar de uma grande heresia hoje. Não. Ah, não. É uma brincadeira. Tá. Na verdade é o seguinte, como a pastora já falou, o texto fora do contexto gera pretexto. Se você isola o texto, pode dar margem a um entendimento doutrinário equivocado. Aliás,
muitos movimentos têm esta prática, não é? Por exemplo, usar a palavra fora do contexto. Porque quando Jesus diz, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, ele não está ensinando antropofagia, canibalismo, não é? Ele está falando de uma forma metafórica. Este texto é muito interessante porque a palavra soteria, que é a palavra salvação, ela isoladamente pode ser entendida de forma equivocada. No caso aqui, o verbo sozo tem conotação de libertação, de cura, também de salvação. Mas salvação do quê? Muita gente, quando interpreta o texto bíblico, ele interpreta o texto bíblico dentro do conceito que ele tem odierno. Quando você fala salvação, salvação do pecado e morar no céu. Mas nem sempre é assim. A mesma coisa acontece com a palavra batismo. Quantos tipos de batismo tem na Bíblia? Marcos 16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Ora, conjunção é aditiva. É óbvio que para ser salvo neste texto tem que ser batizado. Mas é água? Lógico que não. É outra situação. Neste caso, é interessante que, realmente, Paulo está dizendo àquelas mulheres de Éfeso sobre a questão de Eva. E se você interpretar que a salvação se dá pela geração de filhos, a salvação, então, seria por obras. Efésios 2:8-9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação por obras é um equívoco, um erro doutrinário, como também a bênção hereditária. Existe maldição hereditária? Muita gente tem ensinado aí, mas a Bíblia diz que não. Ezequiel 18:4 diz, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. Este texto, dizer que a salvação tem relação com a maternidade, no meu entendimento, é uma heresia. Eu tentei um eufemismo, mas não tem como. Palavra raireces, né? É partido. Sim. É você aliar a uma situação a salvação. A Bíblia diz, Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia não diz, aquela que invocar o nome do Senhor e tiver um filho será salvo. Romanos 10:9-10, aliás, durante a minha mocidade toda, eu vi um grande pregador norte-americano citar esse texto, se o teu coração crer, tua boca confessar Jesus, você será salvo. Versículo 13, invocar o nome do Senhor, será salvo. Não existe obra nisso. Mas nós vamos tentar debulhar esse texto aí nos mínimos detalhes aí, até porque outras dinâmicas aparecem. Já levantada aqui também pela pastora Letícia, essa questão da maternidade. Será que isso justifica, por exemplo, aquilo que a Igreja Católica faz com Maria? Nós vamos tentar entender também o que acontece. Mas antes disso, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar, dando a sua resposta à nossa pergunta. Como é que você faz isso? Acessando o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Acessa lá o nosso perfil e lá você vai localizar não só as nossas enquetes, mas também os temas que nós vamos abordar, os convidados que nós vamos receber. Você pode mandar perguntas que serão feitas aqui aos convidados, sugestão de tema, sugestão de... Você vai interagir lá com a gente. Vai lá que você vai encontrar muita interação. A enquete que nós colocamos hoje, na verdade, não é uma pergunta direta, mas é pedindo para que você comente sobre. Põe na tela aí, por favor. Você entra lá no nosso Instagram, você vai encontrar assim, ó. Mulheres serão salvas dando à luz filhos, que é uma citação do texto que nós acabamos de ler lá de 1 Timóteo. O que Paulo quer ensinar? E aí a gente pede o seu comentário. Colocou ali uma caixinha, você vai lá e comenta. Qual que é o ensino que Paulo quer trazer? Manda lá a sua opinião, manda lá a sua visão, a forma como você lê o texto. A nossa produção vai separar alguns desses comentários e nós vamos colocar aqui durante o programa para que os meus convidados possam fazer algumas observações em cima da sua opinião, em cima do seu comentário, tá certo? Então fique à vontade, vá por lá, participe. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a interagir com essas questões também. Letícia, deixa eu começar com você. Você falou muito aí da maternidade e eu até marquei aqui, porque uma outra impressão que o texto pode trazer é dessa filiação na fé. Então, tudo bem, dá para entender que não é salvação, não tem salvação, mas muitas igrejas usam essa filiação. Meu pai espiritual, minha mãe espiritual. O texto fala aqui que a mulher será salva dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor, e muita gente pega isso. Tem alguma relação com essa filiação espiritual?
Na realidade, como que eu vejo isso? A filiação espiritual, ela está hoje muito presente devido ao que? Até a sociedade que nós vivemos, a ausência de uma mãe e de um pai. Então, a partir do momento que eu me converto, minha mãe não é cristã, meu pai não é cristão, não é o meu caso, graças a Deus, nada contra quem tem esse caso. Porém, a pessoa não teve um referencial cristão. O que é um pai, o que é uma mãe nos dias de hoje? É um referencial. A partir do momento em que a criança ela nasce, ela precisa de um referencial e vai ser as figuras mais próximas, o pai ou a mãe. Então, a partir do momento que você vem a Cristo, o que também começa a acontecer? Você procura alguém como referencial. E outrora, se nós pararmos para pensar, até a palavra padre, ela significa pai. Então, a igreja sempre tentou trazer isso que é uma intimidade, porque quando você fala pastor, quando você fala pastora, tem um peso. Agora, quando você fala pai, tem uma proximidade. O próprio Deus é chamado de pai. Na oração do Pai Nosso que estás nos céus. Não é, poderia ser Yahvé, grande eu sou que está nos céus. O eu sou, como ele se apresentou a Moisés, que está nos céus. Não, o próprio Jesus trouxe essa filiação e ele trouxe essa intimidade. Então, como eu vejo essa linguística dentro do povo de Deus? Na realidade, é só uma questão de intimidade e mentoria e relacionamento. Não é mediante esse texto, mas é um convívio onde a pessoa... Vamos parar para analisar. O telespectador que está me ouvindo, os meus caros colegas aqui, qual que é mais fácil? Você chegar, se você tem amizade com o seu pai, você chegar e contar um problema íntimo, um problema muito delicado, para o seu pastor ou para o seu pai? Eu preferiria contar para o meu pai. Sim. Porque é quem não vai me julgar, é quem não vai me condenar, e pai e mãe vai estar comigo a todo momento. Então, foi-se trazido isso para a igreja, querendo dizer o quê? Ele é pastor, mas não há condenação sobre você. Ele não vai te condenar, ele vai te trazer a luz da palavra como um pai faria, corrigindo um filho, admoestando com amor. Então, como que eu vejo no meio de toda essa linguística? Não é uma questão fora da palavra, porque Deus é mostrado a nós como pai. Mas é uma questão de necessidade humana, pela ausência materna, pela ausência paterna, falar, fulano é meu pai na fé. Quer dizer o quê? Eu me espelho em fulano. Fulano é meu reflexo, como a palavra mentor hoje em dia. Ah, Cruvinel é meu mentor, fulano de tal é meu mentor. Então, é apenas uma figura de linguagem dentro do meio cristão. Eu queria até comentar isso, se você permitir. Não, mas eu quero ouvir sua opinião também sobre essa questão aí, à luz do texto, dessa filiação espiritual. A Bíblia ensina claramente que ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. A Bíblia, e quando ele ficar mais velho, não se desviará dele. A Bíblia mostra em Provérbios, inclusive, que fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Eu discordo só um pouquinho da pastora com relação que um pai não julga. Ele deveria julgar, sim, e repreender, e orientar, porque ele tem autoridade para isso. Eu sou de uma época, eu sou pentecostal clássico, tenho quase 4 décadas de evangelho. Eu não nasci na fé, eu me converti, eu fui convertido ao Senhor. E era comum naquela época falar, meu pai na fé, minha mãe na fé. Porém, hoje, o que nós chamamos de unilateralidade de apreciação doutrinária. Você escolhe uma situação em detrimento de outras tantas. Hoje se fala, meu pai na fé, de um ponto de vista idolátrico. Quase meu vice-deus, meu querubim ungido, meu guru. E isso não é bíblico. Quando a Bíblia fala sobre matetés, a palavra grega matetés é discípulo, não é, que anda junto, que muitas vezes pega por osmose a doutrina, por andar junto, por conviver, é o que os discípulos fizeram com Jesus, maravilha. Mas quando aquela questão chega às raias da idolatria, de ofuscar o brilho de Cristo, isso é extremamente deletério e pernicioso. Nós vemos movimentos que exacerbam coisas que são interessantes, como a pastora falou, meu pai na fé, porque aquela pessoa me discipulou, cuidou de mim, me orientou, quando eu estava em pecado, ou quando eu estava em transgressão e com a vida toda arrebentada, cuidou de mim. Aconteceu comigo. Eu usava drogas. Hoje as pessoas me veem na televisão, me ouvem nos programas de rádio e muita gente se espanta, porque eu era conhecido como Caveirinha, Conde Caveira, Beto Mortes, Beto Canivete, e Jesus me salvou. Alguém cuidou de mim.
considerei como meu pai na fé. Porém, a palavra desta pessoa tem que ser subserviente à palavra de Deus. O grande problema é que nós vivemos hoje situações em que o tal do pai na fé diz até quantos ovos a fulana tem que colocar no bolo. Isso está errado. Isso está errado. Porque o centro é Cristo. O centro tanto do pai, quanto do filho, do sobrinho, de quem quer que seja. Sim. Bom, imaginando... Eu só peço para fazer um adendo aqui. Claro, pastor, igual por favor. O próprio pastor falou que discorda com relação... Quando eu falei, só para explicar, ficar bem explícito, sobre o julgamento, é aquele julgamento que condena, não o julgamento. O pai, ele não julga o filho para condenar. Jesus, quando pegou quando trouxeram... Jesus não pegou, né? Trouxeram a Jesus aquela mulher em adultério. Jesus tinha tudo para julgar aquela mulher. Ele julgou? Ele não julgou. E nem quando todo mundo foi embora, ele falou, por que você fez isso? Toma vergonha na tua cara. Poxa, você fazendo isso. Ó, a sua idade, você já é uma mulher, sabe que a vida... Jesus não fez isso. Isso é a questão do julgamento que eu falo que o pai não faz. Mas o pai, ele age exatamente como Jesus. Vai e não peques mais. É isso que eu falo, uma correção sem o julgamento. Quando eu digo que o pai não julga, é aquele pai que não fica pisando, massacrando e mexendo na ferida do filho. Não, você fez errado. Você agiu errado, você agiu fora da doutrina, fora da palavra. Então, isso não vai ser aceitável. Isso não é correto, porque a Bíblia diz assim, assim, assim. Isso não é julgar. Isso é trazer clareza à luz de Cristo. Porque vamos lá em Provérbios. Aos olhos do homem, o seu caminho é sempre o correto. Quando o senhor mesmo falou, pastor Cruvinel, que o senhor era Zé Caveirinha, Zé Canivete, para você, a sua vida não estava correta? No momento em que você vivia, não com a mentalidade, nem com o Cristo que tem dentro de você hoje. Naquela época nós estávamos corretos. Quando nós éramos inimigos de Deus e amigos do mundo, nós tínhamos certeza que estávamos corretos. Tanto que o pessoal do mundo, quando olha para um cristão, fala o quê? Fanático, é besta, é isso, é aquilo. Porque na cabeça dele eles estão corretos. Até que a luz de Cristo chega a nós e nos mostra que não, que a única coisa correta é a palavra. E aí eu assino embaixo do que o pastor Cruvinel falou, que a filiação hoje está se tornando uma idolatria. E não é assim que tem que ser. Vou passar a palavra para dar uma tréplica para a gente continuar caminhando, senão um vai querer ficar falando e eu não vou caminhar no programa. Perdoa, meu amigo. Não precisa pedir perdão, não. Vai lá. É porque Paulo, inclusive, disse isso. Paulo disse isso. Ele disse que aos Gálatas, né, que ele sente dor de parto novamente. Sim. Por causa de gerar. Então, é isso. A minha grande preocupação hoje, Zeca, é que as pessoas estão tirando o foco de quem tem que ter o foco. Olhar para Jesus, autor consumador da nossa fé. Eu tenho visto irmãos que disseram, não, é que é meu pai na fé. Se ele falar pula no poço, eu pulo. Não pulo, não. Se falar para desobedecer a Cristo, não vou fazer. Sim. Tem alguns casos que são mais, assim, distantes ou mais assustadores de pessoas que assumem até o nome, né? Desse pai na fé, né? Coloca o sobrenome. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Nós vamos até fazer um tema, acho que sobre isso, sobre essa questão da paternidade espiritual. Aí fica ligadinho que você vai encontrar aqui no Vejam Só também. Pastora Letícia, eu quero comentar ainda, na verdade, tirar assim, alguns assuntos da frente do tema, que eu já percebi que vocês não concordam com isso, mas eu sei que tem muita gente que tira do texto esses ensinamentos. O pastor Cruvinel comentou da maldição hereditária e que muita gente, a partir daqui, já que a maternidade vai trazer salvação, que a maldição poderia também vir de algum aspecto nesse sentido. A irmã acredita em alguma relação nisso ou não? Vamos lá. Com relação à maldição hereditária, principalmente nesse versículo, eu fui pesquisar, fui estudar bem e eu quero ler que eu peguei fielmente o que Kenner diz no seu comentário histórico da Bíblia. Ele diz assim, por outro lado, é possível que Paulo esteja dizendo salva ou libertar-se-á, em sentido diferente do termo costumado a nós, relacionado apenas a dar à luz. Por quê? Porque as mulheres, naquela época, as mulheres principalmente de Éfeso, elas invocavam a outros deuses, pedindo para ser salva, para não morrer na hora do parto. Que nós sabemos, hoje em dia tem a tecnologia, sim. Mas naquela época não havia. Então, as mulheres pediam salvação dando à luz. Ao darem a luz para que algum dos deuses de alguma das entidades, inclusive Diana, a salvasse daquele momento que elas ligaram totalmente à situação do pecado adâmico no mundo. Então, como eu vejo isso com relação à maldição?
Eu não vejo que a maldição ela é hereditária. Tanto que a própria palavra do Senhor diz, os meus pais comeram uvas verdes e os meus dentes têm abrolho. O que eu vejo é que a maldição, ela existe algo chamado repetição de padrão. Se o pai era alcoólatra e o filho conhece a Cristo, se converte, abandona o pecado, a maldição do pai nunca vai cair sobre o filho. Jamais. Então, não existe maldição hereditária a partir do momento que eu aceito a Cristo. Meu pai foi um grande pregador e se desviou. Então, quer dizer que eu também vou me desviar? Não. Não é isso que quer dizer. Então, não existe uma maldição hereditária. Existe consequência das suas atitudes. Mas agora, voltando só um pouquinho no que nós dizemos. Se você tem uma pessoa como referencial e vê aquela pessoa se desviando e acha que está certa a posição dela, por mais que você não concorde nesse momento, você fala... até que ela não está toda errada. Então, você tem uma probabilidade em cometer os mesmos erros e aí o povo chama de maldição hereditária. Mas não é. É um padrão repetitivo. E a partir do momento que eu repito um padrão, eu vou ter o mesmo resultado. A partir do momento que você está numa estrada, eu estou te seguindo atrás, você cai no buraco, o que vai acontecer comigo? Vou cair no mesmo buraco, porque eu estou te seguindo. Então, e as pessoas chamam de maldição hereditária, mas não é maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Mas existe que se o filho seguir o mesmo caminho que o pai, ele vai ter o mesmo fim. Um pai que morreu de cirrose, um filho que bebe, quando chegar numa certa idade, ele vai morrer do quê? De cirrose também. E aí, quem ouve isso, é uma maldição hereditária, porque o avô morreu de cirrose, o pai morreu de cirrose, o filho morreu de cirrose, então esse daqui também vai morrer. Mas se ele decidir não beber, ele não vai morrer. Cruvinel, não tem relação aqui de uma maldição hereditária partindo de Eva? Que a mulher carrega, então, em si, essa maldição e que, como Deus deu o castigo para Eva das dores, que a mulher se libertaria dessa maldição dando à luz? Então, essa questão é interessante, mesmo porque o conceito de salvação... na época de Eva, é um anacronismo. Você colocar ali em Gênesis, quer dizer, você coloca num período histórico algo que não havia nem aquele conhecimento. Bom, primeiro, concordo com a pastora quando ela diz sobre a questão do psique, porque é a questão da mente, a pessoa é condicionada. Mas o que se ensina, Zeca, é o seguinte... que a maldição hereditária é uma autoridade espiritual que possa ter uma ingerência sobre um ser humano por causa do pecado dos seus pais, interpretando equivocadamente o que está lá no Decálogo, que está lá em Êxodo, não é? Que é um equívoco, não é? Daqueles que me aborrecem, eu visitaria a maldição do pai dos filhos daqueles que me aborrecem. Ponto. Agora, a Bíblia diz, segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tanto que o texto que nós estamos analisando, algumas traduções traduzem sobre a questão da permanência, de permanecer no singular, quando, na verdade, o texto grego está no plural. Está falando, olha, Eva fez assim, mas vocês que são da Recainê Diatec, da nova aliança, devem fazer diferente, e isso vai gerar, porque a salvação não pode ser por obras, mas se eu sou salvo, a salvação em mim gera obras. É o que Tiago diz. Mostra a tua fé. Sim. Sem obras, eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Agora, existem textos que, tirados fora do contexto, gera realmente um entendimento diverso. Quantas vezes os mais antigos... Talvez não sei quem é o mais antigo aqui, vai, com mais idade, o mais tempo de fé. Mas nós temos uma mulher na minha aqui, mocidade, que delicadeza. Por isso, mas a pastora é filha de pastor, deve ter ouvido isso. Quando alguém dizia na casa de alguém, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo e a tua casa. Atos 16:31 diz, ó, você crê, teu filho vai ser salvo. E muitas vezes o filho morria no pecado. E aí, é a bênção hereditária. Como parece o texto de Timóteo, é um equívoco, porque, mais uma vez, se você vê o contexto imediato, o versículo 32 diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E aí o versículo 32, e Paulo pregou para todo mundo. Você crê, abre a porta, vou pregar, e a salvação é individual. Então, essa questão do texto mostra duas realidades diferentes. Como o texto de Romanos diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Agora, um foi feito a alma vivente e o Senhor Jesus é espírito vivificante. São duas realidades diferentes, mesmo para aquelas mulheres. Eu quero dizer que eu não abraço, viu, Zeca,
essa visão castrante, dizendo que a mulher não pode ter ministério, isso não é bíblico. Na verdade, chega a ser antibíblico, falta de conhecimento da palavra. Eu vejo o ministério das mulheres, mas existem situações em determinadas epístolas de Paulo que mostram situações pontilhares, como foi esse caso. Ele diz, Eva pecou, caiu na transgressão, mas vocês podem ser boas esposas, gerar filhos, se vocês permanecerem na fé. Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte, se vocês fizerem tudo isso, mas não permanecerem na fé, isso não vale de nada. Cruvinel, até para também mais um item para a gente tirar aí da nossa frente, teria alguma relação aqui quando ele trata da mulher, fazendo essa analogia com Eva, que a salvação viria de mulher, o respingo da teologia católica em cima da adoração a Maria e da sua geração do filho? Não, na verdade, essa questão da virgindade de Maria, de Maria como uma... que, na verdade, Maria é santa, mas não no sentido de interceder por nós. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo 2,5 diz a Bíblia que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e é Jesus. Maria foi um instrumento de Deus para que Jesus... o Evangelho de João, capítulo 1, né? Uhum. Então o texto diz, reino rologos, caí rologos, proston teon, caí zeos, rologos, quer dizer, ele já existia. Quer dizer, nunca foi criado, ele tabernacula, ele tabernacula através da instrumentalidade de Maria. Então, essa questão da conceição de Maria não é bíblica, não tem fundamento bíblico. Essa doutrina foi criada a posteriori para defender um dogma romano. Sim, para colocar... Vou pedir para você fazer também um comentário sobre essa questão, Letícia, por favor, porque às vezes na leitura do texto aqui, e até naquela ideia inicial que você deu, de que o pecado de Eva, inicial, depois viria da geração, a salvação por filhos e tal, de repente alguém pode colocar aqui essa questão da geração de Maria também, do Salvador. Como que eu vejo? Se nós pararmos para ver, Adão foi o primeiro homem e Cristo representou o segundo Adão. Como nós teólogos sabemos disso. Só que como que eu vejo isso? Sempre houve um certo preconceito contra a mulher. E pensa, até hoje em dia, então pensa naquela época. E o que todo mundo pensava? O pecado entrou no mundo por causa de uma mulher. A mulher pecou, a mulher pecou. E como eu vejo algo tão soberano, tão grandioso, que fez parte do plano de Deus, o Salvador entrar no mundo por uma mulher, sem qualquer ajuda de um homem, sem qualquer auxílio de um homem, mas tendo depois José como referência de homem na criação de Cristo. Porém, o que eu vejo? Satanás veio querer envergonhar a mulher, trazer um detrimento à imagem da mulher, querer dizer que ela não é boa o suficiente, só que se nós formos lá em Hebreus, nós vemos que Deus não faz distinção de ninguém. Então, ao desejo do grande eu sou, tirar esse detrimento da imagem, ele usou Maria, que concordo plenamente com o pastor Cruvinel, é uma mulher santa que nós respeitamos, porque não tem como você me dizer que foi uma mulher qualquer. Uhum. No meio de tantas mulheres, o próprio anjo chega para ela e diz, tu és agraciada. Então, realmente, Maria recebeu uma graça divina. Porém, ela não é nossa intercessora, não é nossa intermediadora, não é quem intercede por nós, nem agora e nem na hora da nossa morte. Porém, ela foi usada por Deus para trazer a salvação ao mundo. Com a sua grandeza, com o seu senhorio, com todo o seu poder, Cristo não precisava de uma mulher. Se nós pararmos para analisar, quantas teofanias não houve? Quantas vezes ele já não se materializou no Velho Testamento? E o que impediria dele se materializar no Novo? Não haveria impedimento, porém ele quis honrar. E ele quis cumprir exatamente o que a Bíblia já dizia, que de ti, mulher, virá um onde a serpente lhe ferirá o calcanhar e ele esmagará a tua cabeça. Cumprindo as profecias bíblicas também. Eu vou colocar um comentário na tela, foi até um item que eu anotei aqui para a gente conversar também sobre o texto, é o comentário do João Santos. Lembrando que ele está respondendo a nossa enquete, tá bom? Então, ele fala o seguinte, nesse contexto, Paulo está tratando dos papéis. Quando se refere à mulher, diz que ela deve ter boas obras.
E lá no texto realmente fala, né? A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição, depois o papai vem tratando ali. Quando ele fala aqui da maternidade, Cruvinel, Paulo está fazendo essa distinção aqui dos papéis dentro do lar ou das funções de homem e de mulher? Existem realmente funções diferentes, porque biologicamente são entes diferentes. Porém, o texto diz lá em Gálatas que no Senhor não há homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Com relação à salvação, com relação a ministério, posso até citar textos, Efésios 4:11, que usa no masculino apóstolos, mestres, profetas, pastores. O contexto mostra que ele deu dons aos homens para a edificação da igreja. A palavra grega é antropos, que é gênero humano, não sexo masculino. Como diz ali em João 1, que ele é a luz que ilumina todo homem, não é o sexo masculino, é todo ser humano, o ente humano. Agora, óbvio que existem funções diferentes. Efésios trata claramente como o pai deve se comportar com o filho, como o marido deve se comportar com a esposa. São regramentos e orientações bíblicas para os entes de Deus, os entes que Deus ama. Óbvio que sim. Mas a colocação do nosso irmão aqui não é completa, porque em outros textos bíblicos mostra para o homem que ele também deve propor obras, comportamento. Mas Romanos 12, por exemplo, fala do quê? De mente renovada, corpo e sacrifício vivo. Hebreus 12:14 fala de santificação. Então, santificação é um resultado de salvação para homem e para mulher, para jovem, para adolescente. Às vezes me convidam a pregar o culto do adolescente. Pastor, traz uma mensagem para adolescente. Qual é a mensagem para adolescente? Não é a bíblica? Uma mensagem para mulher, não é a bíblica? A mensagem para o culto de homens, traga uma mensagem para homens, mas não é a Bíblia. Não serve para ambos. Então, essas questões de o que gera a sua salvação, porque a salvação, como eu vou repetir, Efésios 18:9, pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, mas essa salvação não gerar nada. Spurgeon disse, inclusive, não é? Para citar um grande calvinista abençoado, Spurgeon disse o seguinte: se você não santifica a sua vida, coloque em dúvida a sua fé. Os arminianos dizem: se você não santifica a sua vida, você nem salvo é. Sim, não tem nem a certeza da salvação. Só para continuar, depois a Letícia vai comentar também esse aspecto. Se a relação do texto é com fé e obras, a mulher que não quer ter filhos não tem fé? Então... Ou não tem salvação também? Primeiro tem que entender um contexto histórico. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, tanto que no Antigo Testamento isso aparece mais, inclusive na época de José e tudo mais, que ter filhos era sinal de ser abençoado. O Salmo disse isso, encher aljava de filhos, tanto que uma mulher estéril era considerada como uma maldição. Mas isso era um contexto histórico. Eu sou peremptoriamente contra o aborto, mas eu não sou contra o planejamento familiar. Eu acredito que Deus te deu a liberdade, o arbítrio de você ter o filho quando você quiser e quando você puder. Boa. Primeiro, vou pedir para comentar essa questão das funções. Depois eu vou colocar um outro comentário, Letícia, aí você vai falar dessa questão da escolha ou da opção da maternidade, sim ou não. O texto fala destas funções de homem e de mulher e, a partir disso, a gente tem que ter essas distinções aí? Ao meu ver, o texto ele está falando sim também de papéis e existe totalmente uma distinção. E a Bíblia ela deixa muito clara quando ela diz que o homem ele é o cabeça. Então, não adianta, eu falo como mulher, sou casada, inclusive esse ano faço 13 anos de casada. Que benção. E sou casada, muito bem casada, e algo que eu sempre entendi, na minha casa ele é o cabeça. Só que por que para a mulher está tão difícil no século atual ela ser submissa ao homem? Porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça e a mulher em tudo deve ser submissa ao homem. Mas ela também diz que o homem é necessário dar a vida pela mulher como Cristo se entregou pela igreja. O que está acontecendo? No século atual estamos tendo uma inversão de papéis. Meninos se dizendo homem, casando, querendo que a mulher seja mãe. E isso está errado o papel, querido. A função do homem é cuidar da tua mulher, como Cristo cuida e zela pela igreja. Então, a função do homem, o papel que a Bíblia traz ao homem, é ele zelar pelo bem-estar da mulher.
saber se ela está bem, saber como ela se sente. A mulher tem a necessidade de falar, porque muitos casamentos acabam porque o marido acha que chegar, dar comida para a mulher, comprar roupa para ela, dar um presente é suficiente. E a mulher tem necessidade de falar muito mais do que o homem. O homem gasta em média 2.000 palavras por dia, a mulher mais de 8. Então, pensa essa necessidade que a mulher tem de expor o que ela sente, e o marido, ele entra num papel que ele não quer ouvir. Só que Cristo não está sempre pronto a ouvir a noiva? Quando que ele diz, olha, quando você me buscar, me busque de tal horário, que esse horário eu não vou te ouvir. Não. Ele nos manda buscar ele a qualquer momento, aliás, a toda hora. Então, o marido, ele tem que entender esse papel. Qual o papel do homem? Cuidar da mulher, zelar pelo bem da mulher. E a mulher, por sua vez, tem o papel de cuidar do filho, cuidar da casa, e automaticamente uma mulher que se sente amada, honrada, respeitada, ela vai se submeter ao marido dela com alegria. Da mesma forma que a igreja se submete à ordem de Cristo, porque ele morreu por mim, ele me ama, ele se preocupa comigo. Então, se ele está me pedindo para fazer isso, ainda que eu não queira fazer, o farei porque eu sei o quanto ele se importa comigo. Então, houve essa inversão de papel, onde crianças estão assumindo matrimônio, estão ferindo mulheres, e mulheres, ao invés de serem mulheres, e também dizerem ao rapaz, opa, pera lá. Eu entendo que sua mãe fazia isso para você, mas eu sou sua mulher. Então, vamos entrar num acordo, vamos entrar num limite. Não, elas continuam aceitando até uma hora que a tampa explode, não suporta mais, fala, não quero mais. E o homem também, às vezes, nem sabe o porquê que aconteceu, porque a ausência desse papel. Então, você, telespectador que está me ouvindo, se você é homem, o que eu aconselho? Ore ao Senhor e pergunta que tipo de homem a tua mulher precisa à luz da palavra. E você que é mulher, peça a Deus, Senhor, qual tipo de mulher que o meu esposo precisa, para assim vocês poderem se unir e não ter essa quebra que tem tanto hoje em dia até dentro das igrejas. Sim. Nós vemos isso. Então eu vejo exatamente isso como papel. O homem zela pela mulher, como Cristo zela pela igreja. E a igreja, por sua vez, cuida das coisas de Cristo, da obra de Cristo na terra, e a mulher cuida da família, dos filhos e do marido. Seguindo nessa ideia, então, de funções, de papéis, que a Bíblia e o texto, de maneira mais específica, trata, vamos colocar na tela mais um comentário, e daí eu vou pedir para a pastora Letícia falar um pouquinho sobre essa questão. Luz Henrique fala o seguinte, ó, o texto, né, ensina-nos acerca da bem-aventurança das mulheres que têm filho. E aí eu pergunto, Letícia, então, partindo dessa questão de que a mulher tem um papel, tem essa função, de que o texto ensina sobre bem-aventurança dos filhos, aquelas que não querem, elas estão no erro, no pecado? Boa pergunta, né? Muito obrigada, Zeca, por essa pergunta. Sim, mas aos meus olhos, sendo bem sincera, não. Porque qual que é melhor? Uma mulher que não tem preparo psicológico, às vezes ela tem preparo financeiro, mas só quem é mãe, falo porque sou mãe do Arthur, que tem 7 anos, só quem é mãe sabe o desgaste que é emocional, psicológico e físico. Uma mãe, quando ela tem filho, ela deixa de viver para ela, já começa na gestação. Uma vez um médico falou para mim, Letícia, você vai ter que tomar um pouco mais de vitamina, porque você está com um peso abaixo do necessário, porque se o feto necessitar de vitamina, ele vai tirar do seu corpo, ele não vai ficar sem. Então já começa desde a gravidez, a mulher sendo sugada para gerar a vida. E a pessoa, a partir do momento que ela não está disposta a passar por isso, que tem sim, tanto que tem um índice de uma pesquisa, que o maiores índice de divórcio, tem uma pesquisa que diz isso, maiores índices de divórcio está quando nasce o primeiro filho no primeiro ano do casamento, que ali começam as crises. Porque a memória, a psique, o intelecto, os sentimentos, os hormônios da mulher mudam por completo. E nem todos os casamentos estão preparados para isso. A realidade é essa. Nem todos. Ter filho é uma escolha muito séria. Porque a Bíblia diz que os nossos filhos não são nossos. O meu Arthur, ele não é meu. O Senhor me emprestou e eu terei que dar conta ao que eu ensino. Uma mulher que vai ter filho, para ela não ser mãe, para deixar a luz de todo momento a criação da avó, todo momento a criação da vizinha, todo momento a criação de fulano, ciclano, qual a necessidade real dela ter filho?
Porque ser mãe é você abster das suas vontades, dos seus propósitos, dos seus projetos para viver em detrimento do outro, para se doar ao outro. E a partir do momento em que a pessoa olha para ela e fala, eu não tenho estrutura para isso. Muitas vezes a mulher, se ela for ser mãe, ela vai ter que sair da empresa e ela é o que banca a casa. Sim. E aí, como é que fica? E aí vai ter um filho para colocar a criança no mundo, para passar fome, para depois ela reclamar. E como muitas até, como psicanalista, eu também atendi já pessoas assim, falando, meu filho destruiu minha vida. Então, até que ponto ela está errada? Se essa mulher que diz, o meu filho destruiu a minha vida, ela está deixando claramente que ela não queria ter. Ela teve por uma pressão ou da sociedade ou por uma pressão conjugal. E quem vai ter filho tem que ter esse conhecimento, que ter filho é uma responsabilidade diante do Senhor, tanto para a mulher quanto para o homem, que nós teremos que dar conta. Então, você está disposto a chegar diante do Senhor e dar conta do seu trabalho como pai, como mãe? A partir do momento que você diz, olha, não quero ser mãe exatamente por causa disso, porque eu não me vejo capaz. Eu te daria 2 conselhos. Primeiro, ore ao Senhor e pergunte se Ele quer que você seja mãe. Senhor, é a tua vontade? Se for a tua vontade, então me capacita para que assim eu gere filhos. Se não for, tá tudo bem, porque a Bíblia diz que alguns já nasceram eunucos. Então, se alguns já nasceram eunucos, falando de homem, algumas mulheres também já nasceram estéreis, já não nasceram para dar à luz. Porque muitas vezes, ao invés de trazerem pessoas boas às sociedades, elas vão trazer pessoas más, que vão nascer revoltadas, como volto aqui e digo exatamente o ponto do pastor Cruvinel. Sou totalmente contra aborto. A partir do momento em que uma criança veio, procure ajuda, não aborte. Sou contra. Mas o planejamento familiar, sou a favor. Não quero ter filho. Por quê? Porque não posso, porque não tenho condições, porque agora não é o momento. Então, tudo bem. Você tem essa consciência e tem essa clareza. E você orou a Deus? Perguntou a Deus, Senhor, eu não quero ter filho, o Senhor me permite não ter filho? A partir do momento que não há condenação do Espírito Santo para você, não importa o que a sociedade diga. Você viu que ela tem que falar um pouquinho mais, né, pastor? Já deu até o índice técnico aqui, que mulher é 8.000 palavras, homem só 2.000, então você vai falar menos hoje mesmo, tá bom? Então tá bom, vai lá. Eu tô pensando aqui, porque eu sou de uma outra geração, né? Eu sou da época da TV a válvula, ainda. Né? Sou da época de assistir National Kid, que a maioria do pessoal não sabe nem quem é. Então, quando você perguntou a idade nossa aqui, você tava com maldade mesmo. Exatamente. Né? Mas naquela época, como no tempo bíblico, era muito mais simples. As coisas eram bem definidas. Não é? A Bíblia mostra, é um livro de absolutos. A mulher gera filhos. Muitas mulheres nem menstruavam, já estavam casadas. Está lá, o texto bíblico mostra isso. Nem menstruavam, estavam casadas. Aí veio aquela visão castrante, religiosa, romana, invadindo toda a Europa, com a mulher nem tem alma, ela só serve para... Ela não precisa nem sentir prazer, ela não precisa, porque isso não é bíblico isso, é só ler Cantares de Salomão. Lê lá que vai dar tudo certo. Agora, o que nós vemos hoje, por um outro lado, a pós-modernidade, não prepara as pessoas. A igreja não prepara as pessoas. A igreja não prepara a pessoa para sentir dor de parto. Meu primeiro filho nasceu no campo missionário, só eu sei a luta que eu passei no campo missionário no sertão da Bahia. Eu tenho um filho com 31 anos já. Então, hoje, é tudo muito assim, é muito superficial. Você prega a palavra, aleluia, quer casar. E a culpa social? A culpa social, porque você se casou, a avó já diz assim, ó, a sogra, agora está na hora de você me dar um netinho. Sim. Cadê o meu netinho? E a pessoa, muitas vezes, por culpa social, não porque Deus diz que ela não pode esperar, mas por culpa social, entra numa situação que muitas vezes ela não sabe digerir corretamente. É um bom crente, vai morar no céu, mas situações do dia a dia não conseguem digerir, porque muitas vezes a igreja não prepara. E a pós-modernidade hoje está dizendo que o homem não precisa ser tão homem, porque nasce macho, mas se torna homem. Nasce fêmea, mas se torna mulher. O que é que torna a mulher? É a vida. O que é que torna um homem? O ensinamento, a vida. E os ensinamentos, aqueles ensinamentos que formam o caráter. Hoje em dia, cada um faz o que quer, não é? E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o quê? Em Isaías 5:20, aí diz que ao mal chamam bem, ao bem mal, faz a luz escuridade, da escuridade luz. Então, hoje, não tem mais aquela questão até de pais com filhos, aquela relação de ensinar e de exigir. Não, é meu filho, faz o que você quiser.
uma questão cíclica. Eu sou de uma época que o pai falava assim, senhor, meu pai. Meu pastor falava, tá, é sim, senhor, pastor. Hoje em dia, não. Quem que dá satisfação a pastor hoje? Aí já é um outro debate. Já abre outra questão. Mas eu falei pouco. Não, falou. Só tem direito a 2.000 palavras só. O pessoal da produção está contando. Deixa eu colocar mais um comentário na tela do Enilson Ferreira agora. Também respondendo a nossa enquete, ele fala o seguinte, ó. Embora sofram as dores de parto, consequência da queda no paraíso, as mulheres são salvas na graça, né, pela fé também. E aí entra uma outra pergunta, Letícia, com relação a essas dores aí. E aquelas que não têm a opção, a possibilidade de engravidar, né? Você até já citou isso na sua fala, de serem estéreis e tudo mais, e não sofrerem as dores. Como é que vai funcionar isso daí? O que esse texto de maneira específica, nos ensina? Elas devem ficar angustiadas porque não serão mães e por isso não terão a oportunidade de quebrar essa maldição que se iniciou em Eva, de alcançarem salvação. Como é que isso vai funcionar? Eu diria que elas não devem ficar angustiadas. Por quê? Até indo rapidamente ali para Apocalipse, quando fala sobre a situação, sobre a vinda do anticristo, sobre a perseguição da igreja, o que a Bíblia deixa bem claro? Ai daquelas que amamentam. Então, se nós formos pegar apenas esse trecho, a mulher que não gera filho, ela pode se pegar em Apocalipse. Bom, pelo menos eu não vou sofrer essa dor aqui. Ai das que amamentam, eu não vou amamentar. Então, não dá para você pegar só um texto. Tem um contexto. Então, dentro desse contexto, a mulher que não sofre dores de parto, na realidade, vamos trazer para a situação hoje. Poucas sentem dores de parto. Porque hoje em dia você tem anestesia, então, hoje em dia você chega tudo em lá... pecado, né, pastor, isso daí? Não é pecado, não é de Deus, é de Jesus, amados. Eu senti dor de parto por 2 horas e eu sei o que é isso. 32 ossos quebrando no seu corpo, você fala que não é pecado, que não é você que sentiu, filho. Aí fica tem fácil, mulheres... né? Aí fica fácil. Tem mulheres que para dar à luz é 14, 16 horas de parto. Deus abençoe, eu tive 2 horas e meia, foi rápido. Porém, a mulher que não dar à luz, ela não tem que ficar angustiada com isso. Até porque, como o próprio pastor falou, como a Bíblia diz, não somos salvos por obras. Então, o fato de eu ter filho, de eu não ter filho, não vai me trazer a salvação. O fato de eu ter filho está dentro do propósito de Deus. Está dentro de cumprir aquilo que a Bíblia diz, crescei e multiplicai. Mas, a partir do momento em que ela não quer ter filho, ou a partir do momento que ela não pode ter filho também, uma questão biológica, uma questão genética, ela não pode gerar, ela é estéril, fez tratamento in vitro, fez fertilização e não deu certo, tá tudo bem, não há o porquê dessa ansiedade, não há o porquê dessa culpa social de não poder ser mãe, quando na realidade, a cada um Deus dá aquilo que pode suportar. Tem um texto, querido irmão, corroborando com a pastora, que citou Apocalipse, mas quando Paulo, fala sobre estar sozinho lá em Coríntios, ele não está falando que ele não está defendendo o celibato, porque primeira epístola de Paulo a Timóteo 4, de 1 em diante, mostra que tem gente que proíbe casamento e que isso é doutrina de demônio. Sim. Então, o que ele está dizendo é que é mais fácil você passar perseguição sem esta responsabilidade com o filho. Não é? Existem lugares de uma perseguição tão grande, ainda existem, né, no mundo, uma perseguição tão grande quanto o cristianismo, que uma mãe ou um pai, vendo seu filho sofrer, vai ter um desaboro ainda muito maior. Então, quando o texto diz lá das que amamentam, é porque vão ver seus filhos passarem o período da tribulação. Para quem crê como eu, não é na grande tribulação. Somos 2. Rapaz, então, eu nem vou dar minha opinião, que senão eu vou apanhar. Não é o tema também do programa. Eu vou fazer só mais um comentário e vou pedir para vocês darem suas respostas. E aí a gente vai chamar um intervalo, tá bom? Rapidinho, porque o tempo passa muito rápido. Letícia, preparando, obviamente, para a gente falar aqui do texto e sobre a temática do versículo, eu vi algumas pessoas que defendem a ideia vocês falaram de planejamento familiar, proibindo o uso de contraceptivos baseado no texto bíblico da maternidade aí, que a mulher tem que gerar filhos. Não que tem, né, mas gerando filhos alcançaria bem-aventurança, vamos colocar assim.
Você falou do planejamento familiar, eu queria pedir a sua visão ainda aqui rapidamente, para a gente encerrar o bloco, dessa questão do uso dos métodos contraceptivos. De que forma que eu vejo isso? Me mostra na Bíblia onde está proibindo. Me mostra um contexto que proíba. Nós vemos que a Bíblia ela é a favor de você ter filhos, mas ela também não te condena se você não tiver. Ela não te condena se você quiser ter, muito pelo contrário. Se nós formos analisar a Bíblia até nos aconselha que antes, claro que não fala de filho, mas fala de uma construção, que antes de você construir, você deve calcular antes. Lucas diz isso. Sabedoria. Então, você tem que, para ter um filho, hoje em dia, Brasil, o mundo ao qual vivemos, não é só você chegar e ir colocando. E na hora que ele fica doente? E na hora que ele fica internado? E na hora que precisa de um remédio? E na hora que precisa de um material escolar? E na hora que precisa se comer, necessidades básicas, se comer não, se alimentar. Na hora que necessita de uma vestimenta. Na hora que a criança necessita de um cuidado, tudo isso o pai tem que ter condições. Por quê? Tem um ditado que até falam o seguinte, muitos dizem, onde comem um, comem 10. Eu concordo. Só que onde come um come picanha. Onde come 10, vai comer arroz dividido no 2 ou 1 para ver quem pega mais colher. Que o meu pai viveu nessa época. Onde ele mesmo come um, fala. comem 10, mas comem mal. Muito mal. E disputando. Meu pai falava que eles disputavam para ver quem pegava a colher do prato do outro, com mais de 8 irmãos. Sim. Então, assim, nós vemos que a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, nós vemos que o anticoncepcional, os métodos contraceptivos, eles são de forma livre. Você não quer ter filho? Tá tudo bem. Você quer ter filho? Deixe de usá-lo. Desde que você saiba que isso está dentro do propósito, como o próprio pastor Cruvinel falou. Se a pessoa tem um chamado missionário para ir para o Afeganistão, para ir para um lugar onde ela vai ser extremamente perseguida, se ela não tiver filho, qual vai ser a vantagem dela? Sim. Agora, se ela tiver filho, eles pegarem o seu filho e mandarem você negar a Cristo, a dificuldade que vai ter. Você nem só de problemas assim com o filho nessa temática de violência, mas até do chamado, né? Porque, via de regra, o chamado é do pai, não do filho. Exato. E às vezes o filho adolescente vai e dá um baita problema. Olha, eu passei, eu fui missionário, viajei para o campo missionário em 1987, a primeira vez. Depois fui casado, assim, com 1 mês de casado. Não é que eu não faria de novo. Desta forma, preferia ser melhor orientado. Em 1989, novo, ela tinha 17 anos. E meu primeiro filho nasceu de fórceps, porque onde eu estava não tinha recurso, no sertão mesmo. E o que acontece? Muita gente, eu vi no sertão onde eu fui missionário, pastores dizendo assim para mim aqui, as pessoas põem no mundo e Deus cuida. Quer dizer que a culpa é de Deus? Eu vi crianças sem camisa, com a barriga cheia de verme, correndo na caatinga. Será que é isso? Responsabilidade, querido irmão, querida irmã, é sua. Você, pastor, que manda alguém para o campo missionário, você tem que pensar tudo isso para não ser cobrado depois por Deus do sofrimento impingido a outras famílias. Eu sou a favor, sim, de métodos contraceptivos desde que não sejam abortivos. Por exemplo, a tabelinha, não é? Pode falhar. Pode falhar. Mas se o filho vier, glória a Deus. Deus é bom, não é? Mas as pessoas têm o direito de pensar e fazer as coisas com planejamento, como foi citado, para que aconteça que você não levante, não é, a estrutura e não tenha como terminar. Uma casa sem telhado é morada de animais peçonhentos. Então, tem que terminar. E hoje em dia, graças a Deus, o nosso povo está pensando, está estudando, não é? E seja louvado a Deus por isso. Amém. Esse conhecimento chegando, né? Com certeza, nesse exato momento, no Brasil, em alguns rincões do Brasil, nós estamos sendo julgados como liberais e progressistas. Sim, eu, especificamente, que sou pastor pentecostal clássico, mas não estou nem aí. Está na Bíblia. O que acontece? Muitas vezes as pessoas querem colocar na Bíblia o que não está. Irmã, a senhora não pode usar uma calça comprida porque Deuteronômio 22. Onde é que está esse Deuteronômio? Está falando de roupa peculiar de mulher. Nem existiam calças naquela época. É um anacronismo. É uma outra questão.
Então, tem irmãos que vão pelo lado mais fácil, em vez de estudar, de se preocupar, porque estão tratando com gente, com família, quer dar resposta fácil no problema dos outros. Só que ele não vai segurar, não vai levar comida na casa alheia para quem tem 8, 9, 10 filhos. Exatamente. Ah, mas crescer e multiplicar, encher a terra, mas não é para encher sozinho, querido. Tem uns aí que estão querendo encher sozinho, fazer o trabalho todo. Eu pensei todo, uma né? outra coisa, irmão, mas eu vou deixar para um outro debate. Viu? Porque tem gente que procura a esposa só para fazer filho e não para carinhá-la. Deixar ela com carinho. Também. Inclusive, nós vamos fazer, acho que na semana que vem, um tema sobre essa questão sexual dentro do casamento e provavelmente essa temática vai aparecer de alguma forma também, porque é outro erro também cometido, né? E só para fechar aqui, eu vou chamar um intervalo. Essa questão, inclusive, do planejamento familiar, você que nos assiste, meu irmão, é uma decisão conjunta, viu? A mulher, o marido, ambos conversando e decidindo juntos. Não a opinião e um mandando no outro sobre essa questão aí, porque também a gente vê absurdos sobre essa questão também, tá bom? Deixa eu chamar um intervalo. Na volta, no próximo bloco, ainda que mais curtinho, os meus convidados vão ter a oportunidade de oferecer para você algumas considerações finais sobre o tema, mas principalmente uma aplicação para você. Poxa, e agora? Você ouviu tanta coisa, tantas observações, o que você tem que fazer com tudo isso? O que isso tem que mudar a sua forma de viver, a sua vida cristã, a sua visão de mundo? Fica ligadinho aqui no próximo bloco, nós vamos ter a oportunidade de pensar um pouquinho mais sobre essa questão também. Antes do intervalo, tome nota, por favor, do telefone da Agrade, da Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Quer estudar teologia, quer estudar mais profundamente o texto bíblico, gosta de fazer isso, tem esse dom de Deus na sua vida, quer lapidar esse talento, procure pela Agrade. Código 11 3115-0819 é o telefone da Secretaria-Geral. São vários módulos, vários formatos, com certeza um deles vai se adequar aí à sua realidade, ao seu dia a dia, e quem sabe a partir disso você pode se tornar o próximo aluno da Agrade também, tá bom? Melhorar e se capacitar aí para o seu trabalho no Reino de Deus. Nós vamos colocar aí o site, as mídias sociais da HIT, você que gosta de navegar aí pela rede social, pela internet, é um prato cheio. Curte a emissora, curte a nossa programação, lá você vai encontrar muita informação e conteúdo sobre o nosso dia a dia. Eu só quero reforçar o nosso QR Code que vai te levar lá para o nosso canal oficial do YouTube. Lá você vai encontrar todo o nosso material. Aproxima o seu celular aqui, ó, e você vai para lá. Já são quase 210 mil inscritos no nosso canal. Faça parte você também desta comunidade. Perdeu o Vejam Só? Você encontra lá. Quer rever algum conteúdo? Tá lá. Surgiu esse debate na escola dominical, no grupo pequeno, quer compartilhar com o pessoal também? Vai lá. Você consegue compartilhar, é muito fácil, muito simples. Então, ó, acesse o nosso QR Code que você chega lá no nosso canal oficial do YouTube, tá certo? Muito bom, estamos de volta com o programa Vejam Só, depois deste presbiteriano aqui sofrer com os pentecostais aqui durante o intervalo, mas aprender com eles, obviamente, recebendo no nosso estúdio a pastora Letícia Ferreira e também o pastor Roberto Cruvinel, ambos nos ajudando aqui a caminhar na análise do texto lá de 1 Timóteo 2,15, onde Paulo fala sobre a salvação através da maternidade. Ou não? Não fala não, né? A gente aprendeu bastante, eu tenho certeza que você tem caminhado junto conosco aqui. Na sequência, eu já vou devolver a palavra aos meus convidados, eles vão oferecer considerações finais e uma aplicação para você que nos acompanha. Antes, deixa eu dar aquela moral para quem nos assiste e manda a foto aqui para o Vejam Só para participar do programa e todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente. Na sequência, eu vou mostrar o presente. Antes, deixa eu explicar como é que você faz para participar. Já aparece aí na sua tela o nosso e-mail, vejamsó@hittv.com.br. Hit e TV, 2 T's, tá bom? Fica ligadinho para você não mandar um e-mail errado. Ou, se você preferir, você vai lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Ou ainda no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. São várias plataformas aí para que você que nos assiste participe também do programa mandando a sua foto. Não esqueça, nome completo, cidade, estado, tá bom? Se quiser colocar o nome da igreja, da comunidade que você congrega, pode ficar à vontade, coloca lá que a gente fala por aqui também, tá bom? Vamos lá começar com as fotos hoje? Hoje nós vamos começar lá em Santa Catarina, na cidade de Joinville. Quem vai aparecer aí para você é a Evelise. Tá aí, ó, acompanhando o Vejam Só. Evelise, minha irmã, obrigado pelo carinho, por acompanhar e assistir a nossa programação também. Deus abençoe muito a sua vida, minha irmã. Forte abraço aí a todo o pessoal de Santa Catarina e da região sul
aqui do nosso país. Agora nós vamos lá para São José dos Campos, aqui em São Paulo. Quem vai aparecer aí é o Israel Feitosa. Aí o Israel acompanhando o Vejam Só também. Israel, meu irmão, obrigado, querido. Deus abençoe sua vida, sua casa, derramando muita graça também na sua caminhada. Encerramos as nossas fotos de hoje aqui em Taboão da Serra, também em São Paulo. E hoje São Paulo participou bastante, hein? Não é sempre. Tá aí o Nelson Silva, nosso telespectador da vez. Nelson, obrigado, meu irmão. Deus abençoe muito a sua vida, também a sua casa. Faça você como esses telespectadores, mande a sua foto e você vai concorrer a este presente aí, ó. Uma super caneca do Vejam Só, que ficou belíssima, belíssima. Os nossos convidados, eles vêm aqui, vou te falar para você que assiste, eles ficam flertando com as nossas canecas. Será que eu vou ganhar? Será que a produção vai me dar? É só para você que assiste. Você que nos acompanha, leva. Os nossos convidados, não. Pelo menos não ainda, né? Vai que nós montar nossa fábrica de canecas do Vejam Só, a gente distribui para todo mundo também, tá bom? Então manda a foto e concorra a este presente. No bloco anterior, eu comecei com a Letícia, então deixa eu começar contigo para a gente poder encerrar. Tá bom. Considerações finais e uma aplicação para quem nos assiste. 3 minutinhos. Olha, é simples. Só 2 leituras rápidas. Vamos estar no novo comentário bíblico contemporâneo da Editora Vida, que diz: o mais provável é que Paulo tenha em mira a salvação da mulher das transgressões motivadas por engano semelhante, o de Eva. Também o comentário do Novo Testamento, em 1 Timóteo, da editora Cultura Cristã, diz: nenhuma forma de gravidez como tal se apropria da salvação. O que eu quero dizer é o seguinte: não importa que em contexto você esteja, quero te dizer que se você for estéril, Deus te ama. Se você tiver dificuldade, Deus te ama. Se você for solteira ou solteiro, Deus te ama. Se você teve um problema na tua família, Deus te ama. Deus prospecta um futuro para você. Ele chegou para aquelas mulheres e disse: agora é a nova aliança. Não é mais o tempo de Eva, não é mais o tempo de Adão, agora é o tempo de Jesus. E Jesus Cristo na tua vida, em qualquer lugar, o rincão mais inóspito deste mundo, Ele te ama. E Ele pode fazer com você uma vida de transformação, de libertação e de santificação. E estas obras que são geradas pela salvação não são somente para mulheres, mas para você, irmão, irmã, e você, teólogo também, que nos assiste aqui. Que o Senhor abençoe grandemente. Prazer, viu, reverenda, te conhecer, também contigo, Zeca, estar aqui mais uma vez no Vejam Só. A alegria é toda nossa, espero que essa mensagem alcance o seu coração, também seja bênção aí na sua vida, inclusive dos teólogos. Adorei a referência aos teólogos. Porque se eu não falar de Cristo e de salvação, não sou eu. Eu faço apelo até em ceia, culto de ceia. Então, meu amigo, talvez você esteja com a poeira do Bancroft, Pontílic sobre sua vida, tire isso tudo, vamos ficar com Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ei, que bênção, rapaz. O presbiteriano aqui sente falta do apelo. Aleluia. Não é sempre que a gente encontra, né? Pastor Gurvinel, obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só. Ó, os contatos do pastor Gurvinel, inclusive o curso que ele falou no começo, à sua disposição aí, entre em contato, tá bom? Para outras informações também. Pastora Letícia, a palavra está com a irmã. 3 minutinhos também, por favor. Claro, quero agradecer aqui mais uma vez estar aqui com vocês, agradecer a quem nos ouve, a quem está conosco até agora. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, meu querido, minha querida. Independente do que o mundo diga, independente da culpa social que o povo vem colocando, que você tem que ter filho, que você tem que fazer, não vá pelo mundo. Porque o povo pediu juiz. E quando eles tinham um juiz, eles pediram um rei. E aquele rei futuramente trouxe problemas a eles. Então não vá pelo que o povo diz, mas vá pelo que Deus quer da tua vida. Então eu te convido, na realidade, como o próprio pastor fez um apelo aqui, eu te convido dentro desse apelo a você orar e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O Senhor me fez para ser mãe, então o Senhor me capacitará. O Senhor não me quer como mãe, então não deixe com que as vozes ao meu redor interfiram no propósito que o Senhor tem para a minha vida. Entenda que tanto mulher quanto homem têm propósitos, e eu tenho certeza que se você está aqui conosco, o propósito de Deus te alcançará e te levar a viver o novo de Deus para a tua vida, a nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Amém, que essa palavra também encontre aí guarida no seu coração, que o Espírito Santo possa fazer florescer
Pastora Letícia, obrigado, minha irmã, pelo carinho, aceitar o nosso convite novamente, estar aqui no Vejam Só. Assim como eu falei do pastor Cruvinel, os contatos da pastora Letícia também à sua disposição. Viu? Se você tiver dúvidas, quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério também da irmã, lá da igreja, entre em contato lá pelas redes sociais que você vai localizar. Pode falar, pastora. E eu só quero, como de praxe, mandar um forte abraço para o meu esposo, senão eu levo o puxão de orelha em casa, para o meu esposo, pastor Denis, que Deus abençoe, e a todos do nosso Ministério Jesus Poder de Vida ali em Carapicuíba, que Deus abençoe a todos. Muito bom, muito bom. Deus abençoe de fato mesmo aquela comunidade, aquela igreja. Obrigado novamente. Eu quero encerrar, e como a gente não teve enquete assim de percentual, colocar um último comentário na tela, que eu acho que é bem elucidativo na questão do texto bíblico que nós analisamos. Está aí o comentário do Mateus Silva, e ele fala o seguinte: é um conselho de um velho sábio. E eu imagino que ele fez ali uma citação ao Augustus Nicodemos. Já colocou o Nicodemos como velho já. Ei, tio Nico, tá sofrendo. Disse certa vez: meu filho, a resposta está no contexto. E foi exatamente essa análise que os nossos convidados fizeram aqui nessa noite também, analisando todo o contexto, saindo dessa armadilha de pegar textos isolados e, a partir disso, fazer uma teologia. Então, que o nosso velho sábio, Augustus Nicodemos, nos ajude também nessa questão aí de analisar todo o contexto. Muito obrigado a todo mundo que participou da nossa enquete, que votou, que mandou o comentário lá. Infelizmente, não dá pra gente pegar o de todo mundo, tá bom? Mas eu quero agradecer aqui de coração a todo mundo que participou. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Um abraço e até lá!